Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, é claro, como de costume, mais uma análise dos capítulos do mangá de One Piece. Indo para o capítulo 1102, intitulado A Vida de Kuma. E bom, sabadão, pelo menos, esse capítulo sai no dia que realmente é pra de fato sair. Ou talvez não, se pá, na verdade eu tô gravando isso num sábado e provavelmente o vídeo vai sair não domingo, então sabadão ou domingão, carnaval, curtição, mas esse capítulo de One Piece vai ser um tanto quanto traumatizante e triste, com um aparente desfecho do flashback do Kuma, onde se você não sentiu nenhum tipo de dor emocional, se você não chorou, se você não ficou triste, se você não ficou em depressão com esse capítulo, desculpa, meu amigo, você não tem coração, porque este capítulo vai ser aquele capítulo doloroso que você vai sair chorando, ou no mínimo com a depressão ainda mais profunda, por conta de que o sofrimento do Kuma só aumenta. E a nossa raiva pelo governo mundial, se já era gigantesca, aumenta ainda mais. Mas é claro que antes de a gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo aqui, justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui no canal. Eu claro que agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, esse capítulo basicamente começa com a gente vendo as aventuras, basicamente, da Bonnie, quando basicamente se tornou pirata. Que basicamente a tripulação dos piratas da Bonnie, que basicamente saíam rodando o mundo afora puramente em busca de encontrar ali o Kuma. Óbvio que nesse meio do caminho eles tinham que lidar com a marinha, porque basicamente eles declararam guerra ao governo mundial quando a Bonnie fugiu, e também o fato de que ela é filha do Kuma e tudo mais, e fora que ela também começa a causar um caos gigantesco mar afora, porque qualquer um que tente parar ela, ela vai parar primeiro. A gente vê ela usando os poderes, no fim das contas, da Toshi no Mi, transformando, como a gente já viu inúmeras vezes, os soldados da marinha ou em idosos ou em crianças. Enquanto até interessante, porque a Bonnie que começa a ir ali atrás do pai dela, e todo lugar que ela tá, o Kuma também tá lá. Como se ele passasse ali mó tempão de fato de olho na filha dele para ver se realmente ela tá bem. E tem cenas em locais que tipo, nossa, cenas que antes você via ter um significado novo muito maior, e principalmente em Sabaody, já que a gente já sabia que já tinha um significado gigantesco. A primeira vez que você vê esse arco, você sai totalmente destruído com a separação dos Mugiwaras. Eles levam uma surra basicamente ali do Kuma, os pacifistas e tudo mais. À segunda vista, você vê que o Kuma separou todos eles puramente para salvá-los. Mas isso daí começa a mudar mais uma vez. E ganha-se um significado ainda maior quando a gente descobre algumas coisinhas a mais sobre uma
relação até de certa forma entre Kuma e Luffy. Fora também ele tava lá vendo a filha o tempo inteiro, a própria Bonnie ouve ali boatos de um cara enorme que tava andando ali pela periferia da cidade, o próprio Kuma vendo que não pode ver a Bonnie, impedindo até que ela entenda isso. Só que, mas por que ela teve que justamente se tornar uma pirata? Porque lembrando, o Kuma é um Shichibukai, trabalha pra marinha e tudo mais, e bom, ele, como Shichibukai, vai ter que caçar piratas, o que incluiria a própria filha. E um ponto é que aos poucos, de acordo com as modificações corporais, o Kuma tá perdendo as próprias memórias e personalidade. Onde a gente vê que o bando da Bonnie vai andando pra tudo quanto é lugar e tal, rodando o mundo, a própria Bonnie que também quer procurar Nika, onde ela mesmo fala que quando encontrar o pai dela vai contar para ele que é ali Nika estava em tal ilha, que ela encontrou ele. Então um reencontro entre esses dois seria algo muito emocionante. Bom, meio que a gente vai ter esse, então não tem como. Oda gênio, meus amigos. Enquanto a gente vê que o Luffy ali, enquanto isso ainda lá no West Blue, depois de derrotar os piratas dos homens peixes ali do Arlong, o Luffy consegue ali uma recompensa, na época seus 30 milhões de Beri, enquanto a gente vendo ele ali começando a se destacar, a gente vê no mundo afora, conhecer um pouco mais sobre os chapéus de palha, até um lance interessante, porque a gente vê do Smoker, que a gente sabe que estava, por exemplo, lá em Logtown, na época que o Luffy estava saindo do West Blue, a gente vê o Smoker por lá. E ele que ouvindo ali, pô, chapéu de palha, sendo que até tem ali no final da primeira temporada do live action de One Piece. O Sabo, que na época tinha perdido ali as memórias, querendo saber um pouco sobre o Logtown, justamente porque o Dragon basicamente vai pra lá, né? Ele ouviu que o filho dele vai pra lá, vai dar uma olhada e tal. E no meio do caminho vai acabar salvando ele algumas vezes, quando ele iria ser executado ali. E também quando ele é atacado novamente pelo Smoker, enquanto o Ace, pô, Jimby, esse daqui é o meu irmão, tipo, ele mega orgulhosaço e tal, e nossa, a época onde as coisas ainda eram mais felizes, né, antes das desgraças acontecerem, e o próprio Jimmy ali, tipo, caramba, esse moleque derrotou o bando do Arlong, enquanto o Ace, mó babão, felizaço, pô, é o meu irmão mais novo, então, cena bonitinha, enquanto o próprio Kuma vendo um destino tanto quanto inesperado, afinal, tanto os filhos do Dragon quanto a filha do Kuma, ambos se tornaram piratas, enquanto a gente vê ali a Bonnie que passando as suas regras bem rígidas para ser pirata, onde eles vão roubar o que quiser, mas roubar dos bandidos, não ajudar ninguém, mas é claro, só se de fato precisar. E fora que também a gente vendo que a Bonnie, pô, eu sou adulta. Por mais que ela deva ter provavelmente menos de 15 anos, eu acho. Mas ela vem e passa um batom. E bom, ela bota levemente certo, mas ao mesmo tempo nem tanto. Mas tem um significado porque a gente basicamente vê ela botar ali, fazer uma marcação com um batom na bochecha dela. Porque se ela não tiver nada na bochecha, o pai dela não vai reconhecer ela, por conta de que da última vez que ele viu ela ainda tava com as pedras lá da doença das escamas de Safira. Então você vai chorar.
o choro já tá começando a vir, olha que a gente tá nem na metade do capítulo. Mas a gente que vai ali pro novo mundo em Egghead, e o Kuma vendo o quão de fato assustador é olhar pra cara de uma penca de clones dele mesmo. Onde as coisas que estão indo aí muito bem, como também as modificações do Kuma, onde a gente vê que essa conversa acontece ao mesmo tempo que, bom, um certo garoto, um pirata do chapéu de palha, declarou basicamente guerra ao governo mundial, basicamente o arco ali de Water 7 e Enies Lobby, quando o Luffy vem salvar basicamente a Robin numa cena que seja no anime, seja no mangá, seja em japonês, seja dublado, eu me arrepio todo e choro, porque que cena foda pra caramba. Enquanto a gente de fato vendo que o Vegapunk, como assim? Ele é o filho do Draco? Sim, de fato, o próprio Kuma, que ele fala, óbvio que eles não podem deixar isso tão claro, porque eles sabem que estão sendo observados e escutados, porque o São Saturno já deixou isso meio claro outras vezes. Mas o ponto é que o Vegapunk um dia vai ver ali as lembranças do Kuma, então ele não tem razão para esconder nada disso. Por algum motivo, ele é um homem com as habilidades de borracha que desafia o governo. Ele comunica que o Kuma tanto admira. Quando a gente vem ali pra Grand Line em Thriller Bark, na mesma época em que o Luffy derrota o Mori, o Wars, e tem aquela cena onde literalmente não aconteceu nada. A cena talvez uma das mais fodas de One Piece, e um dos motivos da maioria das pessoas amarem o Zoro, afinal de contas o cara é foda pra caramba. Mas a gente vendo de que o Kuma tem a missão ali basicamente inicial de eliminar completamente o bando dos chapéus de palha, ordens do governo mundial, ele tenta ali dar uma burlada nisso. Ele ali vê de que se ao menos entregarem ali a cabeça de Luffy do chapéu de palha, as coisas podem ali se resolver um pouco mais. Se eles aceitarem ali essa ordem do Kuma, o governo mundial não vai dar tanto problema. Só que a gente sabe muito bem que todo mundo descaradamente negou. Ninguém vai entregar a cabeça do Luffy, pelo contrário, todo mundo partiu pra porradaria pra proteger o Luffy. Todo mundo, no fim das contas, levou uma surra. Fora também a gente vendo a cena lendária, mais uma vez, e é foda, porque isso daqui não é só o Oda foi lá, pegou e colou no lugar as páginas. Ele desenhou tudo de novo e se pá, ele desenhou até em ângulos diferentes. Então ele só não copiou e colou ou só fez o desenho tudo igual. Então o Oda de fato faz o que faz por amor. Quando a gente vê ali o Zoro com a declaração dele de que o Luffy ali vai ser o rei dos piratas. Quando o próprio Zoro vendo que para parar o Kuma, o próprio Kuma vê de que se você então quer ficar no lugar dele, de fato entregar a sua cabeça, então tá. Aceita ali toda a dor dele, e até foi um negócio que eu comparei, que as bolhas de dor que o Kuma todo domingo pegava e tirava dos idosos e tomava para si mesmo é de um tamanho comparável à dor que o Zoro sentiu, dor essa que no caso era a dor que o Kuma retirou do Luffy. A lendária cena onde basicamente nada aconteceu quando o próprio Kuma reconhece depois de ir embora que o Luffy de fato
tem bons companheiros. Reconhecendo também que de fato só podia ser o filho do Dragon quando a gente vem se dirigindo próximo ao arquipélago de Sabank. Quando a gente vê uma convocação compulsória com os Chichibukais, onde se recusar o título dele será revogado. E basicamente essa convocação está sendo feita puramente devido à execução pública do pirata Porteous de Ace, os punhos de fogo, onde a gente vê que basicamente a guerra lá de Marineford, porque eles sabiam, o governo mundial sabia que se fosse matar o Ace ia dar uma porradaria danada contra o bando do Barba Branca. Fora isso, de fato, tínhamos todos os problemas envolvendo Sabaody e tudo mais, pior geração. O que o Luffy fez, e talvez um dos socos mais icônicos e históricos das histórias de mangás e animes, que é o socaço que o Luffy dá no Tenryubito. E lembrem-se desse soco, porque alguns capítulos mais à frente vai ter uma importância do caramba. Quando a gente que vê ali a apresentação, pela primeira vez, é claro, dos membros da pior geração, é um negócio incrível. One Piece sabe fazer apresentações de vilões da forma mais foda possível. Tipo, Naruto, Dragon Ball, Kimetsu, uma penca de mangá faz os vilões chegando no maior estilo, ou os personagens que você olha, pô, os caras vai ser mega B10. E One Piece simplesmente a gente vê os caras brigando no bar, comendo, curtindo, então não tem como. Oda é gênio, enquanto ali a gente vendo a Bonnie fazendo jus ao título dela, basicamente de glutona, enquanto os demais membros do bando dela tentam acalmar ela, porque se eles fizerem barulho demais, eles basicamente vão ser descobertos pela Maria, enquanto isso que é uma cena que dá um calorzinho no coração, porque a gente vê que do outro lado da janela o Kuma tá olhando a filha dele e vendo o quanto ela cresceu e vendo que talvez essa seja a última vez que ele vai ver ali a sua filha, vendo que de fato ela se tornou uma pirata e tanto. Enquanto isso, a gente começa a ouvir os relatos de que um pirata atacou um Tenryubito e que o quartel-general da marinha vai mandar um navio de guerra pra ir. A gente que vê ali pra loja que basicamente era um mercado de escravos, onde o próprio Kuma querendo saber o que é que fizeram com o Tenryubito, e é um tabu. Ninguém antes jamais socou a cara de um Tenryubito e socou com tanto gosto, mas com tanta vontade. E todo mundo daria muito pra estar no lugar do Luffy, porque todo mundo sente vontade de fato de socar a cara do São Charles, porque o cara é um desgramado. Mas o ponto é que isso seria quase que um suicídio por parte do Luffy, já que, bom, o quartel-general da marinha tá aí do lado, basicamente, de Sabaody, só que no fim das contas o Luffy simplesmente foi lá e não se arrependeu. E não foi por um motivo qualquer, foi para proteger um homem-peixe. E não é um homem-peixe qualquer, é um companheiro do Luffy. E a gente que vê ali o próprio Kuma observar que talvez de fato faça centenas de anos desde que alguém ousou fazer algo assim. É um incidente da mais alta traição, onde a gente vê que enquanto isso a luta, fatídica luta basicamente contra os pacifistas chega, o verdadeiro Kuma basicamente chega para impedir o PX-1, que é ali o pacifista número 1 do Kuma, impedindo ele de matar Luffy e tudo mais, justamente porque ele tem a ideia muito melhor.
E até um lance interessante, porque a gente sabe que a ideia dele era basicamente separar os Mugiwaras e acabar mandando eles para locais onde eles vão conseguir se desenvolver ao seu máximo, melhorar suas habilidades e tudo mais. O que era necessário, porque em momento algum a gente veria ali eles conseguirem derrotar, sei lá, um Kizaru ou um pacifista na situação que eles estavam. Eles não teriam a mínima chance se não tivesse tido um time skip. Então, o próprio Kuma pede ali desculpas e perdão ao Dragon e ao Ivankov por sumir sem ter dito uma palavra sequer a todos eles, enquanto ele manda ali de um por um dos Mugiwaras embora. Vai Luffy, vai Zoro, vai Nami, vai Sandy, vai Chopper, vai Robin, vai Frank, vai Brook, vai basicamente todo mundo. Quando ele mesmo vê que a prova de que ele viveu neste mundo, ele vai deixar silenciosamente na sua filha e no futuro deste garoto. A prova que ele esteve de fato vivo, que a vida dele de fato teve um propósito. Propósito esse que se concretiza ainda mais quando a gente vê ele basicamente salvando o Luffy e companhia. O Luffy que a gente se lembra desesperado, se culpando por não ter conseguido salvar um único companheiro. Só que o Kuma vê que não é isso. Esse é o nível de poder do novo mundo. Ainda é cedo demais pro Luffy e os demais chapéus de palha. Então ele não deve vir ainda, porque algum dia ele certamente será o homem que vai salvar o mundo. Essas são as últimas palavras, não, né? Pensamentos do Kuma para o Luffy. Quando a gente vê que o Santos Saturn lá em Egghead conversando com o Vegapunk, com a estúpida ideia de colocar um dispositivo de autodestruição dentro do Kuma. Afinal de contas, ele deveria ter certos receios de que e se só por algum leve acaso o Kuma trai a gente não vai conseguir parar ele facilmente. Ainda mais porque o corpo dele foi modificado em um nível absurdo. A gente mesmo já viu que ele é um ciborgue do mais alto nível. Afinal de contas, foi modificado pelo Vegapunk, onde de fato ali chega até a ser ridícula a postura do Saturno, porque ele vem e pede isso, mas bota a culpa como se o responsável por tudo fosse o Vegapunk. Porque afinal de contas, quem o transformou numa terrível arma humana? E se por acaso, mesmo que a gente saiba que tem ali o nível de hierarquia ali na questão de autoridade, do controle dos pacifistas, é a mesma coisa como funciona basicamente com o pessoal ali dos serafins. A gente tem ali o pessoal que tem o chip de comando na pirâmide ali mais baixo dos andares, depois o Vegapunk, os satélites, o Vegapunk principal, e lá no topo, é claro, a gente tem os Goroseis. Só que claro que o Saturno vem ainda com a hipótese de, se por acaso o Kuma perder o controle quando, por exemplo, o São Saturno não estiver perto daí, quem que vai parar ele? Ele que pede para que o Vegapunk não retruque ele, chamando ele de cientista ali incompetente, enquanto o próprio Vegapunk tenta barganhar. Então, se pelo menos ao invés disso, pelo menos me deixe manter um pouco da personalidade do Kuma. Onde a gente vendo que o Vegapunk basicamente criou um circuito cerebral que altera a consciência do Kuma com uma dupla personalidade. Se deixar ali ele testar, ele vai poder ali ainda manter a humanidade do Kuma, mas ao mesmo tempo o Kuma vai seguir obediente às ordens do governo, porque a personalidade do Kuma ainda vai estar viva, mas vão ter duas personalidades no mesmo corpo ao mesmo tempo. Só que o São Saturno não quer
saber de nada disso. Ele deu uma ordem ao Vegapunk e deixou isso bem claro, dizendo para que o Vegapunk não fosse deixar nada da consciência do Kuma. O Saturn, que também é um cientista, então pede para que o Vegapunk não tente ali mentir para ele. E o Vegapunk que criou ali não só uma parceria, mas uma verdadeira amizade pura e genuína com o Kuma. Ele de fato não quer ter que simplesmente apagar a personalidade e as memórias do Kuma, porque assim, por exemplo, o Kuma e a Bonnie nunca mais vão se ver, onde simplesmente o Saturn não quer a mínima, ele não liga, ele até vem e enquanto isso o Kuma, que ouviu ali toda essa conversa, entende até muito bem os sentimentos do Vegapunk. Afinal, ele agora tem uma audição sobre-humana graças às modificações corporais que ele recebeu. Mas o ponto é que, infelizmente, chegou o fatídico dia da consciência do Kuma ser apagado. O próprio Vegapunk vê que eles ficaram juntos aí por 2 anos e de fato foi bem divertido. Eles se tornaram ali amigos, onde o Vegapunk que vem dizendo que a primeira missão ali do Kuma, quando perder completamente a sua personalidade, vai ser lutar ali contra os piratas do Barba Branca. A guerra basicamente lá em Marineford, a guerra dos maiorais. Afinal de contas, foi solicitada uma quantidade enorme de soldados clones. Depois que isso acabara, tem uma missão que o Kuma gostaria ali que o Vegapunk programasse. Talvez a última missão dele, que é proteger o navio do bando dos Chapéus de Palha. Ao menos até que um membro da tripulação volte, que a gente sabe que o primeiro a voltar e ir diretamente pro Thousand Sunny é o nosso querido e amado Super Cyborg Frank, onde o Kuma que decide querer ao menos proteger a casa deles. Ele que não vai poder mais ver eles crescerem, então ao menos ele quer ter ali alguma utilidade final. O próprio Vegapunk fica curioso sobre o que é que o Kuma está sonhando para o Luffy. O Kuma que reconhece que o coração dele treme só de pensar nas ações do Luffy. Nika é só uma lenda, mas ele contou à sua filha que existe um guerreiro que acompanha o ritmo da libertação e faz as pessoas sorrirem. Se for surgir um herói capaz de transformar esse mar tanto assim, ele acha que esta pessoa deve sim ser o nosso querido Mugiwara, o Monkey D. Luffy, onde de fato o exército revolucionário apostando em piratas. Ele realmente escolheu a maior zebra de todas, mas essa compaixão é por si só a prova da humanidade que ainda reside no Kuma. Agora ele apenas pede para que o Kuma forneça a ele a matéria-prima para a pesquisa científica que o Kuma lhe forneceu, onde a gente vê que o Kuma não só consegue tudo, mas a fruta dele consiste basicamente em repelir coisas, o que inclui até mesmo memórias. Óbvio que se alguém liberar isso, as memórias seriam apagadas no Kuma ou não? Bom, então, é diferente com a dor que simplesmente é retirada, por exemplo. As memórias é feita apenas uma cópia. Mas é claro, se alguém entrar ali em contato com essa bolha de memória dessa cópia, ela vai desaparecer. O próprio Vegapunk que pede para que o Kuma não se preocupe, afinal ele pode criar um sistema onde é possível ver todas essas memórias sem sequer tocar na bolha. Ele que vai fazer, é claro, isso com bastante calma, afinal de contas é trabalho de escritório e ele é um cientista. E essa aqui basicamente é a vida do Kuma. Essas memórias estão contidas em tudo sobre o Kuma.
E só lembrando que esse flashback que a gente tá vendo é pela visão de ótica ali da Bonnie, que só lembrando, tá entrando diretamente em contato com essa bolha de memórias ali do Kuma. De fato ali, esse no fim das contas, o próprio Kuma que vê o quanto incômodo ele causou às pessoas, mas isso daí é o verdadeiro significado de viver. A vida é um verdadeiro caos em muitos momentos. Tem-se momentos de dor, sofrimento, tristeza, queda, depressão. Mas ao mesmo tempo, alegrias, felicidades, amores, vitórias. É bom, de fato, estar vivo. E a gente que vendo ali tudo. Desde o começo, desde quando o Kuma era só um bebezinho, o pai e a mãe dele, quando ele acabou perdendo os pais, ele se tornou um escravo. Ivankov, Guine, exército revolucionário, Dragon e tudo mais. Toda a dor e sofrimento dele com a perda da esposa, mas ao mesmo tempo a criação da sua filha, que por mais que não seja isso aí, a gente sabe que pai é quem cria. E o Kuma foi talvez o melhor pai de One Piece, talvez um dos melhores pais dos animes e de mangás. Em toda essa penca de histórias que eu já vi na minha curta vida. De fato, a gente vendo ali um Kuma que se desesperou na tentativa de encontrar uma cura para sua filha que existe, que foi aplicada, filha dele essa que foi curada, ele pôde ver, mas é óbvio que infelizmente não vai mais poder ver, porque a memória e a personalidade dele vão ser apagadas. E o próprio Vegapunk em prantos faz isso completamente desesperado, vendo quantas pessoas o Kuma amou. Incômodo coisa nenhuma. Se ela existe o incômodo, a morte do Kuma que é o incômodo. Sim, Kuma, você foi mesmo um herói. Então, orgulhe-se, você é forte, é incrível, talvez o melhor personagem de todos. Um herói para Bonnie e para todos. Onde o próprio Kuma que se despede ali, dando ali obrigado ao Vegapunk e obrigado basicamente a todo mundo que em meio a prantos e desespero em que as memórias e personalidade do Kuma somem, obrigado por terem salvado a Bonnie. Onde ele vê que quando o Vegapunk ver a Bonnie novamente, ele pergunta ali, o Kuma pergunta se o Vegapunk poderia dizer a seguinte mensagem a ela: parabéns pelo seu aniversário de 10 anos. E o capítulo acaba. O capítulo que acaba com a gente em total desespero. Com a Bonnie voltando ali à realidade, o fim, provavelmente, do flashback do Kuma. E que história! Quando eu disse que isso era algo a nível Berserk, talvez, de fato, por mais que eu nunca tenha lido Berserk e eu não tenha coragem o suficiente para isso, ou sanidade mental. Mas o ponto é que aqui você tem tudo. O ápice de One Piece, talvez. De fato, quando o Oda disse que se você quiser ver One Piece só a partir de um ano, tá bom. Aqui é a história que eu definitivamente quero contar. Por mais que antes de um ano já era uma coisa simplesmente fantástica. Mas o Oda, ele escala as coisas num nível que é absurdo. Oda é gênio. Porque chorar com isso é muito fácil. Se emocionar é ridiculamente fácil. E é um lance que se elogia porque
Para você conseguir se apegar tanto a um personagem, a uma história, achar uma trama de fato interessante, você chorar com um anime, com um mangá, com história qualquer que seja a mídia, é um mérito muito grande aqui do autor. Principalmente porque a gente tá vendo um mangá, então quem tá envolvido basicamente é o Oda e pronto. O Oda que tem o pessoal da edição e tal, mas o Oda teve um cuidado, porque foram assuntos que o que aconteceu com a Guinea, por exemplo, são coisas extremamente pesadas. E o Oda soube trabalhar isso magistralmente. A única coisa que eu tenho a falar é parabéns, de fato. Sou grato por ter acompanhado essa história, lido o mangá, estar vendo o anime, e o One Piece só melhora. One Piece é foda, One Piece é cinema, One Piece é incrível. Não é à toa que recentemente, eu acho que talvez recentemente, saiu basicamente uma tabela que basicamente tem ali os 10 maiores autores do mundo. Os autores que mais venderam ali livros e tudo mais. E adivinha quem tá entre esses 10? O Oda. E olha que o Oda faz mangá. Todas as outras pessoas que estavam na lista eram autores de livro. Como, por exemplo, ali em primeiro a gente tinha William Shakespeare e em segundo Agatha Christie. Se eu não me engano, entre quinto, sexto ou sétima colocação estava o Oda, que vem ali e escreve talvez o maior dos mangás de todo. One Piece é um sucesso colossal, seja mangá, anime, live action, jogos, tem uma penca de produto, então que obra magnífica. É isso. Terminar logo esse vídeo, porque senão não dá, eu vou fazer todo mundo chorar e a gente tá em ritmo de carnaval, mas One Piece é isso. One Piece é incrível. Olha, deixa aqui essa declaração de amor, basicamente, ao One Piece, ao Oda, essa história magnífica. Espero que tenham gostado dessa bagaça de vídeo. Deixe o like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para receber, é claro, todos os vídeos do canal. Espero imensamente que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem ali, já falei, não tô repetindo tudo de novo, mas muito obrigado por tudo mesmo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeus, e eu fui.